Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas dos anos finais de 7º ano. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Jéssica, nossa intérprete de Libras. Ela está aqui ó, no cantinho, ó. Tchauzinho aí, Jéssica, beleza? Então, Jéssica, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam aqui para tornar as nossas aulas mais acessíveis para todos e todas. Então, é a equipe maravilhosa de intérprete de Libras que nós temos aqui, que nos ajudam nesse trabalho, ok? A outra questão, hoje nós contamos com a ajuda também dela, né? A professora Yolanda. Olha ela, professora, dá um tchauzinho, dá um bom dia, faz teu nome aí. Oi, gente, que bom estar com vocês de novo. Vamos continuar nossa aula passada sobre trabalho escravo, um tema bem importante. Exatamente. Então, como a professora já anunciou, a gente vai continuar falando aqui, né, sobre o trabalho escravo. Né? A gente começou falando na aula passada sobre o trabalho escravo ao longo da história e a gente vai dar continuidade a essa temática, né? Que é uma temática muito importante. É uma temática tão importante que ela se reflete, né? Ela tem ecos até hoje em nossa sociedade brasileira. Né? E a gente vai tentar entender isso nessa segunda parte, né, da aula que trata sobre essa temática. E a gente vai retomar com mais um vídeo. A gente tem um vídeo aqui que a gente vai colocar para que vocês... a partir desse vídeo, né, a gente dá continuidade à temática, então vamos prestar atenção, né, nesse vídeo. Dá-lhe aí, Bia. Hoje estamos na luta aí. Nós passamos ruim, viu? Enquanto eu não me aposentei, nós passávamos ruim, viu? O que é passar ruim? Ó, negócio de alimento, né? Que cada tempo passa, mais caro vai ficando. Para sobreviver. Porque roça, né, é só de inverno. Quando chega o verão, né, a gente vai roer, termina, pronto. Aí a gente esperar outro inverno para chegar, né? Assim, serviço aqui nesse posto. Ele só não morreu de fome porque Deus é bom. Porque eu quebrava a coca semanal, sabe? Pegava chuva no mato, mas tinha que quebrar para quando chegar. Ia vender os cocos 6 horas da tarde, comprava só aquele meio que dia de arroz. Se dava para comprar feijão, eu comprava o querosene, que nessa época nós morávamos no interior. Como ainda hoje eu digo para minhas colegas, minha irmã, não tenho vergonha de dizer o que eu já passei. Mulher, já passei uma coisa, se eu fosse falar, acho que hoje até choro. Não dá para não falar muito, não. Graças a Deus, nós vimos a minha situação. Não gosto nem de falar minha vida, o tempo que se passava ruim. Mas nós vencemos. Então, o vídeo, né, é um vídeo até forte, né, a gente observa, é o depoimento de uma senhora que havia sido colocada, né, em uma atividade de trabalho análoga à escravidão, ou seja, semelhante à escravidão. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Ainda hoje, vez ou outra, o Ministério Público do Trabalho, ele chega em determinados locais e percebe que existem trabalhadores, né, em uma determinada empresa, né, ou indústria, ou fábrica, trabalhando em situação análoga à escravidão. E isso geralmente é um golpe, né, que é aplicado contra essas pessoas. Elas recebem a proposta, né, do emprego, elas são convocadas, né, para irem trabalhar nesses locais, então se deslocam, né, das suas casas, às vezes mudam até de município, né, de estado, então vão em busca da proposta, né, de emprego, vão na esperança, né, de um trabalho, e quando chegam no local são colocadas para trabalhar
e do salário, né, que deveria ser pago, os patrões eles terminam abatendo, né, custo de alimentação, de transporte, de hospedagem, tudo isso. De forma que quando chega, né, no final do mês, aquele trabalho, né, que eles desempenharam, o salário que deveria ser pago, ele termina sendo todo abatido e a pessoa fica lá, presa naquela situação, tendo que trabalhar para poder se manter e não tendo dinheiro, inclusive, para poder retornar para casa, né? Então, terminam ficando ali numa situação de cativos, né? Cativas naquele espaço. E isso é o que hoje a gente entende, né, como um trabalho análogo à escravidão, ou seja, um trabalho semelhante à escravidão. Por quê? Porque aquelas pessoas elas terminam sendo privadas do seu direito, né, de ir e vir. Elas terminam ficando até sem o direito de retornar para casa. E isso é uma prática que, infelizmente, ainda existe no Brasil. E a gente vai observar que essa prática ela ainda existe, porque ainda existe, infelizmente, toda uma cultura, né, que ainda tem resquícios, né, do período da escravidão no Brasil, né, e que não conseguiu fazer o básico, né, que foi libertar as instituições dessa mentalidade, né, preconceituosa, dessa mentalidade escravagista de determinados setores, né, da nossa sociedade. Então a gente vai dar continuidade à nossa temática, que é uma temática, como a professora Yolanda mencionou no começo, né, é uma temática muito importante, né, para a gente entender também porque determinadas situações ainda acontecem na sociedade brasileira atual, ok? Então veja, na aula passada, como a gente já mencionou, nós falamos sobre a escravidão ao longo da história, né? E o objetivo da aula de hoje é entender sobre a escravidão na era moderna. Então a gente falou sobre a escravidão no mundo antigo, na aula passada a gente falou sobre a escravidão no Egito Antigo, a escravidão na Grécia Antiga, a escravidão na Roma Antiga, né? A gente viu que a escravidão na Antiguidade, ela se constituiu como a base do modo de produção da chamada Antiguidade Clássica, né? Então, quando a gente fala em Antiguidade Clássica, vamos recapitular, a gente está se referindo às civilizações grega e romana. Então, a civilização greco-romana, né? Então, nesse sentido, a gente observa que nesse mundo clássico, né, greco-romano, a escravidão ela se constituiu como um modo de produção, de forma tal, né, que inicialmente, né, por meio das dívidas e das guerras, né, se obtinham os escravos. Mas na frente a escravidão por dívidas ela termina sendo abolida e a guerra, né, as conquistas territoriais, elas passam a ser a única fonte ali de obtenção de escravos, né, dessas duas civilizações. E os escravos, né, eles movimentavam toda essa economia nessas civilizações. Por quê? Porque toda a produção manual que não era do agrado, né, dos gregos e dos romanos era realizada pelos escravos. A gente viu, inclusive, né, que dentro dessa perspectiva, como a escravidão ela se dava por meio das guerras, né, então qualquer pessoa, não necessariamente uma pessoa de uma única etnia, tipo uma pessoa indígena, uma pessoa de lá do continente africano, né, um preto africano, né, um negro africano, um oriental, não. Eles entravam em guerra, conquistou aquele território, né, podia ser um território asiático, africano, europeu mesmo. Então, perdeu a guerra ali e se transformava em escravo, né? Então, para vocês terem uma noção, o grande filósofo, né, grego Aristóteles, quando ocorreu, né, o processo de expansão da Macedônia, né, Filipe II, o rei da Macedônia, ele começou num processo de expansão, ele vai invadir parte do território da Grécia e o filósofo Aristóteles, né, ele vai se transformar em escravo, né, de lá do Filipe II. E é por isso, inclusive, que ele se torna, né, o preceptor, certo, do filho do Filipe II, Alexandre Magno, que a gente conhece, né, como Alexandre III ou Alexandre o Grande. Então, nesse sentido, o imperador, né, macedônico, Alexandre o Grande,
ele foi educado pelo filósofo grego Aristóteles, né? O seu preceptor, né? Seu tutor pessoal, né? O professor particular, numa analogia mais moderna. Então você observa, né, que dentro da civilização grega, um filósofo, ele não era uma pessoa escravizada, era um homem livre. Então você tem ali um homem livre grego que foi transformado em escravo porque um outro território, né, uma outra civilização dominou por meio das armas, né, o seu território, levando todo mundo ali como cativo, inclusive o filósofo Aristóteles, ok? Professora, como é que está a participação da turma aí no chat? Tem alguém no chat? Como é que estão? Estamos sim, temos 2 estudantes, Cauã e Ana. Beijo para vocês. Lhe mandaram um abraço, professor. Abraço aí para os dois também, então continue aí, certo? Continua com a gente, que a gente adora quando a gente tem a participação de vocês. Veja, então, entendido nessa questão da escravidão antiga, a gente vai tentar entender como é que se processou a chamada escravidão moderna. Veja, a escravidão antiga a gente atribui ali às civilizações, né, do mundo antigo. Há um período que vai até a queda, né, do Império Romano do Ocidente, aproximadamente ali 476 depois de Cristo. Então a gente tem um intervalo da Idade Média e a partir do século 14, 15 em diante, alguns países, né, da Europa, eles iniciaram um processo de expansão marítima. A gente estudou aqui, inclusive, esse processo de expansão marítima, a gente viu, né, como os portugueses foram pioneiros no processo de navegação marítima. A gente viu como os espanhóis seguiram os portugueses, mais na frente franceses, ingleses, holandeses. Então, esses 5 territórios, né, europeus, eles se lançaram ao mar e começaram a empreender conquistas territoriais. Uma delas, né, será a conquista da América, né, empreendida principalmente aí pelos portugueses e espanhóis, né? E mais na frente, né, por ingleses e franceses, com uma pequena participação em alguns territórios, né, da Holanda, né, territórios hoje, né, que tem uma raiz aí, uma colonização holandesa. Então, quando esses países se lançaram ao mar, eles chegaram, né, em outros territórios, né, chegando no continente africano, eles vão se aproveitar de algumas tradições que existiam referentes à escravização de pessoas no próprio continente africano e vão trabalhar no intuito de incentivar, né, determinados grupos, né? A gente via que naquele período o continente africano ele possuía grandes civilizações. Por exemplo, quando a gente estuda o Egito Antigo, né? O Egito Antigo ele fica ali, né? O território do Egito fica ali no nordeste da África, né? A região do Congo, né? A região de Angola, certo? A região de Moçambique, certo? Não, são territórios, né? O reino de Gana, né? São territórios, né, que eram muito importantes naquele momento e que quando os europeus chegam ali naquele território, eles vão empreender um processo de escravização daqueles povos. Então, vale lembrar, por exemplo, que quando a gente fala da escravidão, né, dos negros africanos, né, que foram trazidos aqui para o Brasil, a gente não tem ali um povo, né, que não era desenvolvido. A gente tem ali várias culturas, né, inclusive com povos, com nações, né, que a gente vai observar que eles trazem para cá pessoas que eram descendentes, né, de reis africanos, né? Então, é uma cultura muito bela, é uma cultura muito importante, a cultura africana, mas esse povo ele termina sendo escravizado, né, pelos portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, pelos europeus daquele momento, né? Então, nesse sentido, esses povos, né, são expropriados da sua liberdade e são transformados em escravos e trazidos, né, para um território que ficava a quilômetros de distância dos seus locais de origem, né? Território totalmente diferente para serem colocados, né, no trabalho forçado. Então, a escravidão moderna, o que é que a gente pode falar dela, né? Lembrar que a escravidão jamais deixou de ser praticada em várias partes do mundo. Quando os portugueses e espanhóis eles chegaram, né, se lançaram às navegações desafiando ali o Oceano Atlântico,
a humanidade ela ingressava no que viria a ser chamada Era Moderna, né? Então, quando eles desembarcaram na costa da África, observaram que existia um costume enraizado de escravização. A gente falou na aula passada, né? Um africano ele podia se transformar em escravo, né? Por meio de guerras, por meio de dívidas, por meio de punições judiciais, né? E por meio da fome. O camarada ele entrava em uma situação de fome, não conseguia o seu sustento, então terminava, né, se submetendo, né, se entregando como escravo para poder sobreviver, para poder se alimentar, né? A pessoa era condenada pela justiça, né, cometeu um crime, era condenado pela justiça local, podia ser condenada a um período, né, de trabalho escravo, né? Mas aí os europeus, né, eles começaram, né, a se utilizar do processo de escravização de povos negros, né, por outros negros, né, para o comércio com os árabes. Então era normal que a gente tivesse, né, uma tribo entrando em guerra com outra. Aquela tribo que vencia escravizava a tribo perdedora e vendiam, né, aqueles escravos para nações lá do Oriente. Os portugueses eles vão se aproveitar dessa prática para obter escravos, né? Então eles vão trocar escravos por aguardente, né? Pelo fumo, né? E por armamentos que eles vão aplicar a seguinte lógica. Ó, vê, tu é inimigo daquele povo, a gente também. Então toma isso aqui, toma essa arma, tu vai ter vantagem lá. Tu prende aquele pessoal e traz pra gente. A gente pega eles como escravos. Então eles começaram a se utilizar dessas práticas, né? Então, nesse sentido, a gente tem como um dos principais exemplos, né, da escravidão moderna, empreendida pelos europeus, a escravidão no Brasil. Então, a escravidão no Brasil, ela iniciou-se por volta da década de 1530. Começaram a chegar os primeiros escravos africanos, a partir de 1530, aqui no Brasil. E qual era o objetivo da escravização dessas pessoas e do transporte desses escravos de lá da África aqui para o Brasil ou para outras colônias portuguesas e espanholas, né? Era atender a demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho na lavoura. Vamos lembrar que também a partir de 1530, né, entre 1530 e 1540, já haviam sido instalados aqui no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil, vários engenhos, né, alguns engenhos, né, de cana-de-açúcar. Então, inicialmente, os portugueses eles vão tentar se utilizar da mão de obra escravizada, né, indígena, porém, né, não vai dar muito certo e eles terminam trazendo, né, uma leva, né, de escravos africanos, porque esses escravos já eram utilizados em plantações, né, de cana-de-açúcar que eram utilizadas em algumas ilhas, né, do Atlântico, né, africano, né, como a Ilha da Madeira, né, a Ilha de Açores, né, Cabo Verde. Então, nessas ilhas, né, já se utilizava algumas plantações, né, de cana-de-açúcar e já se utilizava mão de obras africana, né, escravizada, ok? Então, o objetivo era o seguinte: existia necessidade de mão de obra para o trabalho na cana-de-açúcar, nas lavouras de cana-de-açúcar. Perdão. Então, vamos mandar os escravos lá para o Brasil. Então, começaram a chegar os primeiros negros, né, e negras, né, escravizados aqui no Brasil, ok? Então, inicialmente os portugueses se utilizavam da mão de obra escravizada indígena, a gente falou disso ainda há pouco, né? Porém, o que vai aqui, ó, a gente tem uma imagem, né? É uma imagem que mostra, né, o trabalho, né, dos indígenas aqui, ó, aqui principalmente, né, na extração do pau-brasil. Então a gente observa aqui os indígenas, né, aqui nessa imagem, né, eles cortando aqui a madeira de pau-brasil, e isso aqui era dado, né, para os portugueses ou trocado por algumas bugigangas, né, por algumas roupas, né, por apito, espelho, escova de cabelo, coisas nesse sentido. Então, aqui a gente observa também, ó, uma outra coisa. A gente tem essa imagem aqui, a gente tem alguns soldados, né, que estão escoltando aqui alguns indígenas escravizados. Porém, tem um detalhe.
esses homens aqui, eles também têm um traço indígena. Então, o que é que acontecia? Aquilo que a gente falou. Os portugueses entravam em conflito com uma tribo, mas tinha uma outra tribo que era inimiga daquela tribo, então eles faziam a proposta, né, de uma aliança ali. Ó. Vocês ajudam a gente contra aquela tribo, a gente arma vocês e ajuda vocês também contra a tribo. E quando derrotar todo mundo, traz aquele pessoal que a gente vai utilizar como escravo, ok? E aí, professora, no chat, como é que estamos? Estamos fofocando. Meu Deus do céu. Certo, eita. Olha, se fosse na sala de aula, a gente tava reclamando. Gente, presta atenção, né? Ó, menino, para de conversar. Menina, se orienta aí, presta atenção. Isso é importante. Então, mas a professora está fofocando ali. Imagino que seja alguma coisa interessante. É sim. Beijo, pessoal. Ok. Vejam só. Então, os indígenas, né, trabalhavam nas lavouras, foram a principal mão de obra dos portugueses no Nordeste até o finzinho do século XVII. E na região da Amazônia portuguesa, vejam só em 1755 é que uma lei proibiu a escravização indígena. Porém, o que é que vai acontecer? Isso não vai dar muito certo, porque como era a região mais inóspita, né, mais distante, uma região onde não havia tanta fiscalização, então a prática continuou em cativeiros ilegais por muito tempo, né? Veja, porque não existia fiscalização e porque não existia interesse, né, dos colonos em proibir a prática, né, da escravização dos indígenas naquele momento, ok? Os indígenas eram conhecidos pelos portugueses como negros da terra, né? O preço de um escravo indígena em relação ao africano era em média 3 vezes menor. Então o escravo africano era muito mais valorizado, né? Um valor 3 vezes maior do que o de um escravo indígena. E por volta de 1550, os indígenas continuaram sendo a principal mão de obra na economia açucareira, instalada aqui, né, em meados do século XVII, né? Ok? Porém, uma outra questão que a gente tem que apontar é que essa escravização indígena ela encontrou alguns empecilhos, né? Como, por exemplo, a alta taxa de mortalidade desse grupo em decorrência da presença portuguesa na América. E isso se dava por quê? Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram consigo muitas doenças para as quais os indígenas não tinham anticorpos e não eram doenças, né, daqui do local. Então, uma gripe, por exemplo, ela era suficiente para exterminar uma tribo indígena inteira, certo? Então, a alta taxa de mortalidade em decorrência da presença, né, portuguesa por conta dessas doenças trazidas, e as missões jesuíticas, né? Os jesuítas vieram também com as primeiras expedições de colonização portuguesa, e quando chegaram aqui vieram com aquela ideia de cristianização dos gentios, né, que eram como eles chamavam os povos nativos, né, não cristianizados. Então eles colocavam, né, os indígenas em missões para serem cristianizados. Depois os portugueses tentavam escravizar aqueles indígenas que já estavam mais docilizados, aí, entre aspas, né, e os jesuítas se opunham a isso. Então não dava muito certo, né? Então isso foi objetivo. Mas a escravização dos negros africanos, como é que ocorreu? Vejam, vamos lembrar aqui, ó, os primeiros africanos começaram a chegar por volta da década de 1550 por meio do tráfico ultramarino, ou seja, o tráfico de um continente, né, para outro, né? Então, no caso da colonização do Brasil, a necessidade por trabalho braçal, né, trabalhadores braçais, fez com que esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. Então, o colono precisava de mão de obra para trabalhar nas lavouras. Então, isso abriu uma perspectiva de mercado para a comercialização desses negros escravizados, né? Então, se tinha aqui, eu preciso de mão de obra, o camarada tem lá uma quantidade de negros escravizados. Então, eu compro aqueles negros, trago eles para cá para forçar eles a trabalharem aqui nas lavouras para mim. Então, isso era a lógica, né, que acontecia aqui. Então, por meio do tráfico negreiro e ao longo de mais de 300 anos, cerca de 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil. Então, uma quantidade muito grande de gente. Vejam, a gente fala, por exemplo,
quando a gente fala do período da Segunda Guerra Mundial na questão do Holocausto. A Alemanha nazista, ela levou à morte, né, algo em torno de 6 milhões de judeus. A escravização, ela trouxe para o Brasil quase 5 milhões de negros e negras. Então é um percentual muito grande, gente, levando em consideração principalmente que a população naquele período era bem menor, certo, do que a que a gente tem hoje. Então era um quantitativo, né, de pessoas, né, muito grande. Outra coisa, onde era concentrado o trabalho, né, dos africanos, né, na economia açucareira, né, que era um trabalho inclusive duro, né, porque era a base, né, da exploração da força produtiva ali e dos castigos físicos, né, castigos físicos muito pesados para aqueles e aquelas que se rebelavam. E era tão pesado, né, o trabalho que muitos desses negros, eles usavam como uma forma de resistência aquilo ali, a prática do suicídio. Então imagine, é uma situação tão dura que aquelas pessoas, elas preferiam se matar a ter que continuar naquele trabalho forçado, certo? Então observem, né, a violência, né, que era aplicada, né? Então a jornada de trabalho poderia se estender por até 20 horas de trabalho diário. Então eles trabalhavam do nascer do sol até depois do pôr do sol. Então era uma jornada de trabalho muito dura, né, e muito pesada. Aqui a gente tem, ó, uma imagem, né, que mostra o trabalho de alguns desses escravos africanos, né, aqui moendo, né, a cana de açúcar, ok? Aí observa aqui, ó, o trabalho forçado, né, porque aqui a gente tem um engenho, né, de tração humana, né, o que a gente chama de engenho de trapiche. O Brasil, ele terminou sendo, né, o último país das Américas a abolir a escravidão. E isso aconteceu por meio da Lei Áurea, né, que foi aprovada pelo Senado e assinada pela regente do Brasil, a Princesa Isabel. Porém, a libertação dos escravos, gente, que isso fique bem claro para vocês, ela não foi acompanhada de políticas públicas de inclusão dessa parcela da população brasileira. E isso é um caso tão sério que em mais de 300 anos de escravidão, quando os escravos eles foram libertos, né, por força da lei, não foram incluídos na economia. Então, se gerou um estigma contra essa população, de forma que, infelizmente, até hoje, o Brasil ainda sofre de uma mazela muito terrível, que é o racismo. Porém, a gente vai continuar falando sobre isso a partir da próxima aula. Então, lembrem, a escravidão no Brasil, ela terminou sendo, né, um problema muito sério. E esses mais de 300 anos de escravidão, eles contribuíram para que a sociedade brasileira, né, após a abolição da escravatura, não incluindo os negros e negras na economia, criasse as estruturas para que se perpetuasse um racismo contra essa população, ok? A gente vai continuar isso na próxima aula. Agradecer a Jéssica, a professora Yolanda e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.